Olá, galera da Arsenal Brasil, Arsenal 2, Sevilha 0, gols de Saka e Martinelli, ambos em grande noite. Uma noite que foi um tanto tranquila. Perdão. Nós temos que sempre levar em consideração que esse Sevilha não é grande coisa, não estão bem. Diferente do jogo em Sevilha, onde eles de fato ofereceram algo, eu acho que eles ofereceram muito pouco hoje. E o Arsenal fez o que devia fazer, fez o seu trabalho, né? Jogou do seu jeito, se impôs do seu jeito e não deu nenhuma chance para o Sevilha, que saiu do jogo produzindo um total de 0.0 expected goals, mais um time que não consegue levar qualquer tipo de perigo, não é para o gol do Raya, é para o CEP, onde fica o gol do Raya. É um nível de segurança defensiva. Basicamente, não parece que o time tem um goleiro. Né? Se pudesse fazer que nem no hockey e botar um jogador de linha, eu acho que o Arteta faria, se pudesse voltar o goleiro depois. Porque, basicamente, ele podia vender o ingresso para alguém, sabe? Faturar um aí, né? Ah, você é um milionário, você quer ser jogador por um dia? Venha jogar no gol do Arsenal uma partida, porque não tem nada para você fazer. Não tem absolutamente nada para você fazer. A atuação do Arsenal hoje foi imperiosa contra um time que eu acredito que estaria na parte de baixo da tabela da Premier League, verdade seja dita. Mas mais importante do que isso, eu acho que hoje nós apresentamos características ofensivas que nós não estávamos apresentando. Então, temos que olhar e pensar: o que mudou? O que mudou foi que Ed Nketiah não começou a partida machucado e tivemos a oportunidade de ver Leandro Trossard começando a sua terceira ou quarta partida na temporada, mas a primeira de centroavante. Ele começou outras partidas na ponta esquerda. Em todas elas que ele começou, ele foi muito mal. As atuações do Trossard, em sua maioria nessa temporada, as boas atuações vieram todas de entradas no banco, de pedaços de 20, 30 minutos de jogo, onde ele de fato entrou e jogou muito bem. Tirando aquele jogo contra o Everton, que ele não começou jogando, mas ele jogou 65 minutos, vai, o Martinelli se machuca ainda no primeiro tempo. Foi uma partida muito boa do Trossard. Hoje, ele de centroavante, ele foi uma cola para o time funcionar. Ele se movimentou saindo da área de uma forma diferente que o Jesus faz, mas de uma forma que os outros jogadores entendem, que é muito mais importante do que o estilo estritamente falando do jogador. E essa mobilidade no ataque permitiu que Saka e Martinelli chegassem mais perto do gol com mais frequência, né? Isso também somado um pouco à forma como o Havertz ele tem a característica de trocar o canal com o Saka com alguma frequência e tentar colocar o Saka cada vez mais perto do gol. Isso claramente é uma instrução técnica, né? Então, com os nossos jogadores mais perigosos ficando mais próximos do gol, ou no caso do Martinelli, o Martinelli estava procurando o isolamento, né? Porque assim, bicho, sei lá, assim, quem marca o Martinelli com um, não marca com nenhum. Eu acho que o único jogador que consegue chegar no Martinelli no mano a mano o jogo inteiro e não sair de jogo precisando de ajuda psicológica é o Kyle Walker. Os outros todos, ou você dobra no Martinelli, ou você assuma as consequências, né? E no jogo de ida foi, ele matou o pobre Jesus Navas, aí o cara pensou, não, só aconteceu isso porque Jesus Navas é coroa e tal. Vou botar um moleque para correr atrás do Martinelli, esse moleque não vai ter chance. Vai precisar pagar o psicólogo do outro rapaz também, sabe? Eu não entendo por que o Martinelli não foi dobrado nesse jogo. Mas que bom que não foi, né? Que bom que não foi. Acho que a recomposição defensiva do Sevilha era estupidamente preguiçosa. É uma coisa que você não vê no jogo da Premier League. Tipo, o que a gente fazia no segundo tempo, que a gente puxava a bola pro Raya para tentar atrair um pouco o Sevilha para fora de campo, para eles fazerem subirem as linhas deles. Cara, a gente batia a primeira
e a segunda linha, às vezes, dele com um passe só. E os caras não voltavam. Deixava fazer 3 contra 3, 4 contra 4. Em alguns momentos é que o nosso passe não foi tão legal. Acho que nesse sentido a gente sentiu um pouco a deficiência que ia ter o Rice de mais de box to box ali, chegando mais na área. Não é a dele esse passe por dentro, achar o canal e tudo mais. É do Jorginho, né? O primeiro gol saiu com um passe absurdo do Jorginho pro Saka. Você vê o lance. Vamos voltar. Eu falei do segundo tempo, vou voltar pro primeiro tempo agora. Cara, foi uma passagem de jogo de uns 6 minutos. O que o Arsenal tava, o Arsenal percebeu que podia fazer com o Sevilla o que ele fez com o Sheffield, que era ir apertando a nossa ferradura do passe, parecendo que a gente não estava querendo nada com a hora do Brasil. E quando os caras viram, as duas linhas, a de defesa e a do meio-campo, estavam separadas por mais ou menos 1,5 m, estavam completamente colapsados, não tinham espaço. E aí a gente começou a entrar na área deles, pressionar, pressionar, pressionar. A gente teve uma passagem de jogo aí de muita pressão, e os caras todos fechadinhos ali. Na passagem de jogo seguinte, o Arsenal foi tudo aberto. Abriu todo. O Havertz ficou prendendo um zagueiro, o Trossard ficou prendendo outro zagueiro, o Martinelli abriu o lateral dele, o Saka abriu o lateral dele. Os caras abriram os canais da defesa e o meio-campo não sabia como lidar com isso, porque ele estava esperando um passe por dentro, de novo, como foi na última passagem de jogo, e o Jorginho estava olhando para o Saka. Se você botar o Saka com uma passada de vantagem em cima de um lateral comum como o do Sevilha, bye bye, né? E foi o que aconteceu. Saka lá dentro, passe perfeito, passe de cinema do Jorginho. E só rolou pro Trossard guardar. E aí, daí em diante, de fato, aí o jogo. A gente tirou um pouco o pé, dominou, a gente não tá interessado em fazer futebol rock and roll, é desperdiçar energia. O time tem muita gente machucada, jogamos com 6 desfalques hoje, 2 desfalques que a gente não sabe quando a gente vai poder contar, eu não faço a menor ideia. Com o Timber eu já não conto, vai. É até injusto pensar em contar com ele nessa temporada por causa do tipo de lesão que ele teve. Mas o Partey é um tanto frustrante, porque são lesões recorrentes do mesmo musculatura. Mas enfim, a gente não sabe quando vai poder contar com eles. Os outros jogadores têm lesões mais leves. Eu acho que, sinceramente, acho que a gente está tentando não usar o Odegaard para ele não ir para Noruega, para ele dar uma descansada. Acho que a mesma coisa entendeu? Que a gente fez com o Saliba também. Falou, ele não tá bem, ele precisa descansar e tal. E eu acho que é a mesma coisa com o Gabriel Jesus. A gente não vai usar ele contra o Burnley para ele ser desconvocado da seleção brasileira e ele poder ficar tipo bem para a próxima sequência de jogos que já vai desembocar nos jogos de Natal, que é a pauleira toda e tal. Então assim, desculpa, dane-se a seleção, né? E assim, não é como se a concorrência do Gabriel Jesus estivesse muito forte, porque o Richarlison falou que vai operar, né? Eles têm sido as opções de centroavante. Aquele menino do Wolverhampton é horrível, horrível, um dos piores jogadores de futebol que eu já vi na vida, acho que é Matheus Cunha o nome dele. Só vi uns 2 jogos do Wolverhampton nessa temporada, e o tanto de bola que ele. Assim, o Pedro Neto é a própria Arca de Noé, né? Porque carrega a mula pra cima e pra baixo, uma loucura. O que aquele time do Wolves é incompetente no ataque. O Hemin-Chey lá, o coreano, é muito bom, mas o Matheus Cunha, pai do céu, que loucura de jogador ruim. Então, assim, não tem concorrência pro Gabriel Jesus. Ele não vai perder nada se ele falar, não, eu tô machucado mesmo, galera. Pô, tô com uma lesão muscular aqui, não quero forçar, piriri pororó. Porque a gente vai ter uma sequência pesada depois aí. Não são jogos tão difíceis, mas, cara, vai de meados de novembro até o ano novo, né? A gente só vai ter um respiro no calendário no ano novo. Então, assim, uma pauleira aí de 6 semanas de jogos muito, muito forte. E eu acho que a gente tem que tentar preservar esses meninos ao máximo mesmo, porque a gente precisa deles pra gente, mudando essas seleções de boa. Não tenho nenhuma empatia pelo problema alheio dos caras. Enfim. Voltando à partida, no intervalo a gente trocou, né? O Zinchenko o Tomiasso saiu, entrou o Zinchenko. E na hora eu pensei, putz, só falta essa lesão, só falta essa lesão. O Arteta não é muito de mexer no intervalo.
até onde eu tô vendo aqui no pós-jogo, não teve nenhuma lesão pro Tomiasso. Então parece que não é. Foi tática a substituição de fato. E aí a gente tem que falar uma coisa importante: a leitura do. Ah, não, retiro tudo que eu disse. O Arteta sentiu falou que o Tomiasso sentiu um pequeno desconforto, que ele chegou no intervalo sentindo dores e pediu para sair. Tipo, a comissão técnica achou melhor tirá-lo. Não acho que vai ser um problema, porque acho que de fato em um jogo contra o Burnley jogaria o Zinchenko, mas foi uma alteração que acabou dando certo, porque tá, o Zinchenko é muito mais sólido defensivamente, mas o time adversário não atacava. Então, por que não ter mais um jogador de controle, mais um jogador de posse, mais um jogador de passe? E aí no segundo tempo o Sevilla ficou completamente acuado o jogo inteiro. O jogo inteiro eles ficaram ali sem muito ter o que fazer. A gente gera um sentimento de impotência muito forte no adversário, porque a gente não parece que a gente está nem se esforçando para manter o jogo sob controle. E aí no lance eles tentaram fazer uma bafa no lateral, bicho, que é uma coisa que assim, tipo, bicho, tu vem sub-11, tá ligado? O Martinelli abre espaço sozinho, os caras não tem. Deixaram o costado da zaga com o Martinelli sozinho. Porque, sei lá, drogas. E aí ele só esperou o Saka acertar o passo dele, jogou no Saka, o Saka fez um golaço, né? Correu, botou o zagueiro no chão sentado, deu um tapinho no canto, muito parecido com o gol do Jesus na nossa vitória contra o United em casa. E daí virou aí que virou formalidade mesmo, assim, porque acho que o Sevilha sentiu que não tinha o que fazer. E deve ser um tanto angustiante você ser um jogador profissional de futebol. Você tá num jogo de Champions League, tá todo mundo te olhando. E você não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Os caras não deixam jogar. Não deixam jogar. Me dão uma bola, eu não consigo fazer nada. Os caras. Teve vários momentos do segundo tempo que a gente começou a dar a bola pro Sevilha. E os caras não conseguiam chegar no nosso terço final do campo. Porque o nosso posicionamento, a nossa flutuação defensiva era tão boa. Os caras não encontravam. É isso, não encontravam o portão para entrar na esquina da rua, entendeu? Assim, eu fico muito, muito, muito satisfeito em ver o time jogar assim, porque esse nível de controle que a gente tem é, é o que o City faz. E é assim que o City ganha campeonato. Não é um ataque maravilhoso deles. O campeonato que eles ganharam antes do Haaland chegar, eles ganharam fazendo gols de forma, né, dividindo na coletividade ali de gols e tal. E deu para levar, entendeu? Contra um Liverpool que era uma máquina de atacar. Tinha uma defesa boa, né, na época. Uma defesa ainda muito boa, mas enfim, é isso. E eu estou muito satisfeito com o Arsenal jogar. Eu não sei porque as pessoas não estão satisfeitas. Muita gente falou que era impossível a gente ganhar esse jogo com o Raya no gol, porque o que me parece bizarro, parece que a gente não entende, mano, como é que o. Primeiro, que não existe disputa no gol. Se você está ainda bravo com isso, você está se irritando sozinho. A disputa não existe. E segundo, cara, em jogo que não tem pressão, o Raya é muito bom. Nesse jogo não teve nada pra ele fazer, acho que não dá pra julgar. Se eu tivesse que dar nota pro jogo, eu daria 100 nota pra ele. Mas assim, é de uma implicância muito louca você achar que seria um fator decisivo nesse jogo. Que a gente tinha tudo pra dominar as ações da partida contra um time que tá numa fase ruim e não é bom. Enfim. O Havertz fez talvez jogou no mesmo nível que jogou no Newcastle. Segue jogando, segue evoluindo. Foi uma evolução um pouco abrupta, né? Das atuações anteriores para a partida do Newcastle. Ele manteve hoje, eu acho, a atuação dele. Tentou fazer um gol, o que é doideira de imaginar, né? O Havertz, quando chegou, estar tentando fazer um gol. Você percebe que ele não tem nenhuma confiança, mas ele está tentando, o que já é um passo, né? Agora falta ele começar a conseguindo, mas eu acho que a gente pegou um jogador meio quebrado do Chelsea e achar que ele
ia dar certo de start era muito otimismo. E eu acho que está começando a dar sinais de que ele pode ser um jogador útil. Se ele vai ser um jogador bom, se ele vai ser uma estrela, se ele vai ser tudo que o Arteta imaginou, eu sinceramente duvido muito. Mas ele pode ser um jogador útil pra gente. E isso já é alguma coisa, né? Porque se o jogador fosse completamente um problema, aquele cara que não dá pra usar, ia ser de fato muito complicado o dinheiro gasto nele, né? Não duvidaria que a gente descobrisse lá na frente que o Mertesacker sentou com ele recentemente para trocar uma ideia. Arteta e Mertesacker são muito próximos e o Mertesacker é um cara que liga muito para essa coisa do emocional do jogador e tal, e trabalha isso muito na base. Não sei se teve alguma influência dele, não duvidaria, né? Vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Tem 800 machucados, né? O Saka saiu sentindo, o Tomiyasu saiu sentindo. Será que vale a pena não jogar o Saka no Burnley se a gente conseguir cortar ele da seleção? É uma questão aí, né? Mas acho que a gente está muito leve na frente. A gente teria que jogar com Martinelli, Havertz e Trossard. Ou Martinelli, Trossard e Vieira. Tá muito leve o nosso ataque. A gente tem uma deficiência de elenco ali, né? Falta um jogador de lado de campo mais competente. A gente só tem o Rhys Nelson, que é um jogador que é muito abaixo do nível do nosso elenco. Foi claramente um erro de avaliação do clube, do Arteta, de renová-lo. Eu não acredito que ele valha, sei lá, os 5 milhões de libras que a gente vai conseguir vender por ele ano que vem. Se tanto. Não vale o espaço que ele está ocupando no elenco, sinceramente. Então, foi um grande erro. Mas também tem aquela coisa, mas se não tinha dinheiro, eu ia deixar ninguém ali, porque ele ainda é melhor do que o Sagoé Júnior, que é o menino da base, o único que tem alguma condição ali jogando profissional. Ele ainda tá muito abaixo fisicamente e tal, não consegue. Então vai fazer o quê? É um pragmatismo complicado, sei lá. Tinha um dinheiro finito, a gente investiu o dinheiro. Alguns vão dizer que foi péssimo porque a gente comprou o Havertz, mas acho que ninguém discute que valeu a pena comprar o Rice. E tecnicamente não valeu a pena comprar o Havertz, o Timber, porque ele está machucado. Mas eu acho também. Eu diria que a gente vai deixar um ponto ali na contratação do Timber e a gente vai avaliar quando ele puder jogar, né? Para não ser injusto de uma forma ou de outra. Então é isso, gente. É tudo ótimo. Não tenho nenhuma nota, nenhuma reclamação. Pode jogar assim todos os jogos até o final do ano, que eu particularmente vou ficar muito feliz. Valeu, galera.